ficava morrendo de vergonha, porque eu vi aquela pessoa no aplicativo e de repente ela tava pegando o elevador comigo, ai meu Deus. Então o que acontece? Se eu sou uma pessoa propensa a ter dependência emocional dos relacionamentos, quando eu encontro alguém, eu vou começar a me adaptar ao que aquela pessoa é, por medo de ficar sozinho ou sozinha. Né? Muitas mulheres têm essa crença de que homem não presta, homem não quer melhorar, não quer evoluir, homem é tudo frio. Mas não, tem várias pessoas ali, vários homens realmente dedicados a se conhecerem também, se tornarem melhores para o seu relacionamento. Se desenvolverem mais. Um sorriso pode abrir muitas portas. Adicionar você mesmo no Instagram, não mata ninguém. Não mata. A pessoa pode morrer de vergonha, vai lá, só um clique. Depois você se faz de louca. Para um relacionamento dar certo, vingar, tem que ter comunicação. Eu acho que a comunicação é tão importante na fase prévia da paquera, sim, da conquista, sim, assim como na manutenção. Li esse termo, achei super interessante. Burnout emocional. Que é quando você se cansa de conhecer gente e nunca dá certo e toda vez marca um encontro e não sai disso. Quando eu sei quem eu sou, o meu valor, eu entendo que uma pessoa querer estar comigo ou deixar não diz nada sobre quem eu sou. Que eu acho que resume muito. Que fala assim, um pássaro, ele não pousa num galho com a certeza de que o galho não vai quebrar. Ele pousa no galho com a certeza de que se o galho quebrar, ele vai conseguir voar. Perfeito. Amor, aplicativos de relacionamento, ressignificar. Entre matches, ansiedade, burnout emocional e encontros verdadeiros. Hoje, eu tenho aqui comigo, no Talk Joy, uma convidada que ela carrega algo que é um convite para a vida no seu nome, na sua identidade. Ressignificar. Ela é terapeuta de traumas, psicanalista, especialista em relacionamentos, mergulhou num processo de autoconhecimento. E nesse mergulho todo, ela teve muitas descobertas. Nascida em Cambridge, em 12 de julho de 1988, o ano que a nossa Constituição foi promulgada. Ela é mãe da Alice e do Mateu e, como muitas pessoas, passou por um processo de divórcio em que ela precisou se reconstruir e, principalmente, se reencontrar. E foi num desses reencontros que ela encontrou um amor. E um amor que é o relacionamento dos seus sonhos. Ela tem uma presença, um sorriso largo, acolhedor. Nessa missão de vida, ela ensina pessoas a ressignificarem suas dores, a não se permitirem serem guiadas por suas feridas emocionais. Seja bem-vinda, Stephanie Mello! Obrigada, que introdução linda! Muito obrigada. Obrigada por me ter aqui. Realmente, a gente vai ter uma conversa muito gostosa hoje sobre relacionamento, ressignificar, reconstruir. Pois é, quando eu pensei nesse tema, eu fiquei, gente, tem tantas pessoas que estão nos aplicativos, mas quem que eu vou levar para o Talk Joy que vai ter coragem de falar sobre isso? Aí eu conversei com as minhas amigas, aí uma delas falou, peraí, que eu tenho uma especialista maravilhosa que vai trazer muito conteúdo legal para o seu programa. Eu falei, quero conhecer. Que passou por tudo, por toda a jornada. Foi. Então, eu realmente sei, eu acho que isso é uma coisa legal de saber, não só como profissional, mas também como ser humano que passou por todas essas coisas, pelas angústias, pelos medos, pelas inseguranças, né? E sim, conseguiu encontrar o amor, né? O relacionamento que desejava para a vida. Stephanie, antes da gente começar, eu estava dando uma estudada nos aplicativos existentes. Eu tô divorciada há uns 4 anos. Tá. E quando eu me separei, porque assim, eu sou millennial, 43 anos de idade. Quando eu separei, eu tava com 39 e eu fiquei 12 anos no relacionamento. E quando eu me separei, eu falei, por onde que eu vou começar? Mas aí, o que aconteceu? Eu sentei pra almoçar com uma amiga e minha amiga falou, olha, Joyce, melhor coisa é você entrar no aplicativo de relacionamentos. Foi o que eu fiz. Eu entrei em um aplicativo que, quando a minha mãe e a minha melhor amiga souberam que eu tava nele, falaram, sai disso agora, porque você vai queimar seu filme. Aí Acho que eu até sei qual é. É, exatamente, esse daí. Esse. E sem querer, Stephanie, eu não sabia que eu achava que eu tava excluindo, passando as pessoas, eu tava era curtindo, me deu um desespero que eu tinha curtido um monte de gente que não tinha nada a ver comigo, e eu achava que eu tinha excluído. Final das contas, eu saí.
Depois voltei, mas eu não conseguia ficar por muito tempo. Mas aí, eu já tô namorando há 1 ano e meio. E aí eu fui fazer uma pesquisa de quais são os apps que nós temos no mercado. Sim. Olha, eu vi que tem um monte que eu não conhecia. Um tal de Bumble. Sim. Raya, para quem é celebridade e influenciador, que quer se relacionar entre si. Tem um outro que tem o Happn também. Tem o Inner, o Tinder. O próprio Instagram, Aham. que não é propriamente de relacionamento afetivo, mas muita gente se conhece por lá e Sim. começa relacionamentos por eles. E aí eu fiquei, gente, como aumentou. E assim, os perfis mudaram. Esse Happn, na minha época, ele mostrava quem estava perto pelos lugares. Sim, sim. E aí? Eu sei que tem o Bumble também, eu não entrei nesses na minha época, porque eu também tive minha época de solteira, também de entrar em aplicativo e falar como é que eu faço isso, como é que acontece hoje em dia, porque eu também fiquei casada 10 anos, então eu não sabia. Antes a gente conhecia da forma normal as pessoas, né? Um amigo introduzia, a gente ia para algum lugar, conhecia, mas foi ficando cada vez mais difícil dessa Às vezes estava num barzinho, alguém mandava um bilhetinho pelo garçom. Sim, com o número de telefone, aquela moda antiga. Pois é, agora tá tudo diferente. E aí eu tava assistindo uma vez um outro podcast e um psicanalista também tava falando assim, quem tá na sociedade tá nos aplicativos. De uma maneira geral. Sim. Eu acho que é uma realidade que a gente não tem muito como escapar hoje em dia. O que você acha, assim, disso? Também acho que não. Até porque, por mais que existam pessoas que estão muito cansadas, mas tem muitas pessoas que estão cansadas do sair, do encontrar pessoas em barzinho, né? Ou das pessoas que estariam nesse ambiente, né? Que talvez não quisesse tanta coisa séria assim naquele momento. Então, tem as pessoas que estão querendo algo mais sério também, mas estão cansados de sair e preferem utilizar o aplicativo porque fica mais fácil, né? As conversas, as interações. Por mais que muita gente também esteja cansada dos aplicativos, né? Mas tem muita gente em casa, no aplicativo, querendo encontrar o amor e não sabendo como fazer também, com seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Ah, sim, porque as pessoas elas têm muito medo de serem rejeitadas. Sim. Ali no aplicativo dá uma maquiada nesse medo de rejeição, porque ou dá match ou simplesmente você passa pro próximo. Sim. Quando eu entrei, conversei com as pessoas falaram, Joyce, isso parece um cardápio humano. Aí até me assustou, sabe? E o mais engraçado de tudo foi quando eu entrei, eu vi um monte de gente conhecida lá. E gente que eu não conhecia, mas que depois eu conheci no meu ambiente de trabalho. Eu ficava morrendo de vergonha, porque eu vi aquela pessoa no aplicativo e, de repente, ela estava pegando o elevador comigo. Eu, ai, meu Deus, não me vejo, não lembro da minha cara. Mas ainda bem que um não tinha curtido o outro, não. Aí eu não aguentei ficar muito tempo. Mas eu acho que, para quem tá solteiro, é uma opção. É uma ótima opção. Não, por mais que aparente mascarar a rejeição, mas hoje, com tantos aplicativos, com essa tecnologia, tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, as nossas inseguranças, as nossas feridas de rejeição, as nossas feridas de abandono nunca tiveram tão expostas também. Porque tem muito mais essa interação de like, será que gostaram de mim, será que não gostaram, e postar foto, será que eu tô bonito, será que eu tô bonita, será que eu sou interessante, né? E a validação vem um pouco disso. Vem. Dessas curtidas, da repercussão que um post pode fazer. Quantas pessoas me curtiram. Antigamente, em festas, por exemplo, você estava talvez numa proporção muito maior de pessoas. Sim. E também curtia muito menos pessoas dentro daquele evento. Mas na internet, na palma da mão, pode potencializar. Sim. Então, para qualquer pessoa que queira entrar em aplicativo, também é importante saber que precisa ter o seu preparo emocional para estar ali. Porque se buscar validação em tudo, em todos que estão ali, vai ser um caminho de frustração mesmo, vai ser um caminho de cansaço, né? De não se sentir suficiente, de toda hora sai e entra, será que tem alguém aqui, será que não tem? Né? Ou até uma falsa percepção de que tá abafando, né? Também. Porque aí pode ter várias curtidas, vários matches, ser cortejado por N pessoas, e no final das contas é tudo superficial. Ser raso, né? Então, tem que ter muita observação, autoconhecimento e um senso crítico, também sem ser carrasco de si mesmo, para poder lidar com tudo isso. Eu lembro quando foi a minha época,
eu decidi levar tudo muito na leveza. Eu já era psicanalista, né? Já estava no meu processo de estudo, já estava mergulhada nesse momento. E eu entendi que eu poderia conhecer muito sobre mim mesma através das conexões com o outro, né? Então, eu levei esse momento realmente com muita leveza. Essa oportunidade de conhecer os outros eu levava como uma oportunidade de me conhecer. Então, tudo se tornou mais leve. Até os dates mais furadas, né? As conversas furadas, até os dates mais legais, tudo foi ferramenta essencial para eu me conhecer melhor. Sim. Inclusive, para me preparar melhor para o relacionamento que eu tenho hoje. Mas tem que ter uma paciência de marcar com uma pessoa, sair. Também tem a questão da segurança. Sim. Eu lembro que eu usei como estratégia, na época que eu entrei, pelos poucos meses que eu fiquei, eu colocava o meu Instagram, minha rede social, e por lá eu via quem era a pessoa, de quem que era amigo, os hobbies, as atividades principais. E não ir marcando logo de cara algum café, alguma coisa nesse sentido, para ir conhecendo melhor antes de eu me meter na barca furada. Com certeza, não precisa entrar naquela categoria nova que existe, conversante, que conversa Ai, o não, tempo haja todo. paciência. Mas pode existir uma precaução, uma espera. Tudo é muito acelerado hoje, né? Então, a gente também entender que as coisas não precisam ser correndo, não precisam ser instantâneas. E essa estratégia de colocar no Instagram, inclusive, aconteceu assim comigo, né? Eu vi o Instagram do meu namorado hoje lá e falei, não, eu já tenho, achei interessante, vou adicionar. É uma rede social, foi feita para isso, pra gente socializar. Exatamente. E ele me aceitou e a gente ficou uns 2, 3 meses ali só se observando. Vocês chegaram a trocar alguma ideia, assim, conversar? Ou era só se observar mesmo? Observar. Aí eu postei foto com os meus filhos, ele curtiu. Eu falei, legal. Tá, legal, final verde. Né? Isso é uma coisa, eu acho que até a gente vai entrar nesse assunto, mas eu ali por completo, ele também estava sendo ele, eu gostei do estilo de vida dele, ele gostou do meu estilo de vida. E ali realmente gerou um interesse muito mais profundo, que saiu do raso. Sim. Que a gente tinha conexões, né? Mas até antes de encontrar ele, o que eu procurava nas pessoas com quem eu conversava? Pessoas que tinham algo relativamente interessante, assim, um assunto que eu sabia que a gente podia levar, que a gente tinha em comum, né? Porque isso já me garantia... Que pelo menos você não ia perder seu tempo e ter um bom papo. Exatamente. É boa. Mas eu acho assim, uma pessoa que está solteira, a princípio, ela tem que ter uma clareza no que ela quer. E do que é negociável e do que não é, para ela não perder tempo em relacionamentos infrutíferos. Sim. Ela tá ali naquela rede social pra quê? Ela quer só ficar, ela quer arrumar um namorado, ela quer casar, ela quer ter filho. Isso é muito interessante falar, por quê? Todos nós, desde lá da gestação até os 7 anos de idade, a gente cria traumas, tá? Sim. As pessoas acham que traumas são grandes eventos que acontecem na nossa vida, mas não, podem ser pequenos eventos que aconteceram. E coisas que parecem hoje pra gente como adultos simples, mas isso gerou um trauma pra gente na infância. Então, o primeiro trauma que se forma é da rejeição, que é da gestação até 2 anos de idade, depois vem do abandono, depois vem até chegar a 5 feridas emocionais. O ser humano não é fácil. Não. E aí, essa ferida emocional do abandono é a que gera dependência emocional nos relacionamentos. Sim. Né? Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa propensa a ter dependência emocional dos relacionamentos, quando eu encontro alguém, eu vou começar a me adaptar ao que aquela pessoa por medo de ficar sozinho ou sozinha. Sim. Né? Então, realmente, se eu não tenho esse trabalho de me conhecer e saber o que eu quero, eu acabo sendo escolhida. Sendo escolhida, exatamente. Eu não escolho. E eu vejo muito, eu não sei também se tem a ver com a cultura, e eu vejo isso mais nas mulheres, posso estar equivocada, mas essa necessidade de estar sozinha, pelo menos ser escolhida, porque senão é como se ela fosse totalmente rejeitada, abandonada, a par da sociedade. Sim. Engraçado, eu também tinha essa mesma crença, né? E aí, quando eu comecei a escola Ressignificar... Mas conta aqui pra gente, o que é a escola Ressignificar? Vamos lá, vamos começar do começo. Então, a escola Ressignificar é uma escola online que eu criei para falar sobre relacionamentos, né? Que você começou a estudar quando você estava casada. Isso, lá no fim do meu casamento eu já comecei a estudar e eu entendia que faltava muito das pessoas entenderem sobre si, entender sobre relacionamento. A conexão que a gente mais faz na vida são relações, a gente faz isso o dia inteiro, mas a gente não aprende a fazer isso de uma forma correta. Sim. Né? Nós somos pessoas que vieram
nasceram de pessoas com traumas, que vieram de outras pessoas com traumas, e isso é carregado de geração em geração. E multiplicado, se a pessoa não tomar cuidado. Exatamente, né? Então, eu criei essa escola para realmente ser esse local totalmente acessível para as pessoas passarem por esse processo de autoconhecimento, de cura emocional, e para melhorar o relacionamento delas com elas mesmas, né? Com seus parceiros e também com a vida, porque às vezes a gente carrega tanta raiva da vida, tanta frustração da vida, né? Sim. Pra gente estar bem em todos os âmbitos, mas isso começa do olhar para dentro. Você olha para você para depois você se relacionar bem com o outro. Exatamente. Senão não tem como fazer do contrário, né? E o que acontece? Nós temos nossos vazios, nossos buracos, e a gente acaba buscando pessoas para tapar os nossos buracos vazios, né? Então, compulsões, pessoas, distrações para tapar esses vazios, e acaba que nada vai tapar. Se a gente não começar de dentro para fora, nada vai funcionar de fora para dentro. Né? Então, eu comecei a escola Ressignificar, e é uma comunidade muito especial, porque a gente divide as dores um do outro, né? A gente não aprende só com a nossa dor, a gente aprende com a do outro. Então, tem toda a parte online, cursos, tem processo terapêutico individual, mas também tem as nossas terapias em grupo, que acontece toda semana, e é muito especial, porque realmente tem uma troca, tem o grupo, a comunidade que eles conversam entre si, um tá passando um dia difícil, vai lá, o outro ajuda. Um aprende com o outro, aprende com os acertos e os erros. É muito especial. E já teve caso de gente se conhecer lá na sua escola e sair namorando? Já fiquei sabendo de algumas coisas. Olha, que legal. Mas o que me surpreende mais todos os dias é que cerca de 40% dos alunos que estão ali são homens. Nossa! E a gente tem essa crença, né? Muitas mulheres têm essa crença de que homem não presta, homem não quer melhorar, não quer evoluir, homem é tudo frio. Mas não, tem várias pessoas ali, vários homens realmente dedicados a se conhecerem também, se tornarem melhores para o seu relacionamento. Se desenvolverem mais. Isso. Não é exclusivo de mulheres ter esse estilo de apego de abandono, né? Esse estilo de apego ansioso. Tem muitos homens também, assim como tem muitas mulheres que são evitativas, que é um estilo oposto, que a gente fala depois, e homens também. Então, a gente coloca essas crenças, esses rótulos, e a gente tem que ter muito cuidado no que a gente acredita, porque a gente acaba atraindo isso para a nossa vida. Atraindo, procurando de uma maneira inconsciente. Exatamente. Porque eu escuto de uma forma muito corriqueira. Ah, eu tô solteira, eu não encontro homem. Ah, porque homem não presta. Ah, porque a maioria que entra nos apps só quer saber de sexo. Então, será que tá assim mesmo? Eu vejo algumas, numa forma geral, Sim. tendo esse relato. Mas Sim. eu escuto outras pessoas falando que não, que tem muita gente legal. Tem. No Foi uma mundo. das primeiras crenças que eu quebrei nesses encontros. Como eu não estava projetando a minha dor em ninguém, eu estava utilizando aqueles momentos para me conhecer melhor, eu fui vendo, gente, tem muita gente bacana. Porque assim que eu me separei, as pessoas falavam, você não vai conhecer ninguém, quem vai querer uma mulher com 2 filhos, né? Você vai encontrar uma pessoa que vai fazer mal para você e para os seus filhos. Já vem um monte de medo. Isso. E eu também já cheguei a pensar, assim que eu tinha um filho pequeno, já cheguei a pensar que eu ia ficar sozinha para sempre. E por aí, e 1001 noias na cabeça. Então, eu acreditei naquilo por um momento. Falei, realmente, não deve ter ninguém legal. Se tá todo mundo falando, deve ser isso mesmo. E aí, como eu saí sem expectativa, sem colocar isso no outro, eu achei assim, eu gastei minha ficha, já casei, já separei, agora eu vou conhecer pessoas e tá todo mundo falando que não tem relacionamento, vamos vivendo o dia de cada vez, né? Você estava sendo uma cientista dos relacionamentos. Você já estava até utilizando isso como estudo de caso, indo a campo fazer pesquisa. E eu levei todas as situações com muita leveza. Teve as situações também onde eu fui o péssimo date. Pois é, porque a gente tem mania de sempre colocar a culpa no outro e não fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Já tive esse momento também. Você não era a alecrina dourada? Não. Isso é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, entender a sua autorresponsabilidade também nas situações. Não é só o outro, né? Eu também tô aqui fácil jogar a culpa no outro, né? Dói menos. É fácil falar que o outro tava chato, não sei, que o outro tem bafo. Tem gente que inventa 1 milhão de desculpas aí, às vezes, porque foi rejeitada e fica colocando defeito no outro. Sim. E assumir também que eu posso... Primeiro, ninguém é obrigado a gostar da gente. Assim como a gente não gosta de todo mundo, ninguém tem que gostar da gente. Sim. Ou todo mundo tem que gostar de nós. Então, aceitar isso já tira um peso bem grande dos nossos ombros. Realmente, a gente não vai encaixar com todo mundo, a gente não vai dar certo com todo mundo. E se a gente fica colocando essa expectativa, sai muita frustração. A gente deixa de viver um dia após o outro para já viver as projeções do que pode ser. Sim. Sendo que nem viveu, nem entendeu se aquilo é para você ou não. Já vem com muita ansiedade, muita sede ao pote. E como
não tá fazendo o trabalho de dentro para fora, pega qualquer pessoa como solução da sua tristeza, solução da sua infelicidade, aí solução do seu sufoca vazio. outra pessoa, alguém que poderia ser legal, ter uma relação saudável, a pessoa não aguenta, não suporta carregar aquele peso nas costas, porque o relacionamento eu vejo que é uma dança. As pessoas falam muito que não querem, não aguentam mais um joguinho. Mas não é joguinho. Não. É uma dança. Você não vai chegar e conhecer um cara, eu quero namorar, vamos namorar. Não é assim. Chega, hoje a gente tá se conhecendo, eu quero tantos filhos, quero casar em tal dia e tal. Né? Começo é o começo. E tem uma balança. A pessoa te liga, te manda uma mensagem, você responde. Aí a pessoa te chama pra sair, às vezes você não pode. Sim. Qual o problema de você chamar a pessoa na próxima vez? Exatamente. E eu trabalho isso muito com pacientes de terapia individual, né, que chegam buscando, eu tô cansada, quero um relacionamento. E a gente vai vendo a rigidez que vai carregando todos os traumas de relações passadas, colocando isso como certezas absolutas, Sim. grandes rótulos, e acaba atraindo realmente o mesmo ciclo, né? E fica nesse local de, não, só se me chamar, só se me levar para um lugar incrível, só se isso, só se eu vou me fazer de difícil. Porque eu sou a mulher, o homem é que tem que ter atitudes. Mas eu acho que tem atitudes e atitudes. Sim. Um sorriso pode abrir muitas portas. Adicionar você mesmo no Instagram, não mata ninguém. Não mata. A pessoa pode morrer de vergonha, vai lá, só um clique. Depois você se faz de louca. E foi acontecendo assim, se a gente for por todas essas regras, eu falo isso muito, gente, cuidado com que vocês escutam as frases prontas. Se ele quisesse, ele faria. Esse homem te odeia porque ele não te levou num restaurante caríssimo. Cuidado com essas crenças, sabe? Nós, seres humanos, somos muito mais complexos do que a gente demonstra ser. Quando você senta na roda de amigas e conta... não, porque esse aí não tá querendo não, senão ele teria feito. Aí já taca logo areia na fogueira da outra. Já vê tudo como impeditivo, né? São regras que eu não sei quem estabeleceu, que tá colocando realmente todo mundo nesse local de solidão, porque tá todo mundo intolerante, como não sabe lidar com as suas próprias questões emocionais, com medo da rejeição, do abandono principalmente, se torna totalmente intolerante ao erro do outro, mas quer que o outro seja compreensível quando ele mesmo erra. E tem alguns relacionamentos que começam, mas quando a gente começa a acessar a pessoa de verdade, com as suas sombras e as nossas próprias sombras, a gente se assusta. E relacionamentos não são rosas. Não. É uma construção diária, com muita troca, resiliência, abertura emocional. E quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos padrões, tá? Então, como eu expliquei para você, a gente, né, tem as nossas feridas emocionais e elas vão estabelecer estilos de apego, tá? Por que eu gosto de trazer esses termos? Porque fica fácil da gente identificar na nossa vida. Porque a gente faz de uma maneira inconsciente. Isso. E você trazendo esses conceitos, a gente consegue ver melhor. Consegue enxergar, consegue perceber. Nossa, eu descobri qual que é o problema da minha relação, finalmente. Né? Então, qual que é o padrão mais comum? Tem as pessoas de estilo de apego ansioso, tá? Que não é ansiedade, é um estilo de apego ansioso. Aquela que quer resolver logo. Que é aquela que começa a colocar o relacionamento... Começa o relacionamento, põe esse relacionamento no centro da vida. E larga tudo. Né? Todos os outros sonhos, planos, projetos, amizades. É aquela pessoa que deixa de sair com os amigos para ver se o outro vai ligar para querer sair com ela, sabe? Sim. Prioriza em tudo. Prioriza. Esquece tudo e coloca o relacionamento no centro. Tá? Apego ansioso, hein, gente? Estilo de apego ansioso. E aí tem o estilo de apego evitativo, que é a pessoa que quer se relacionar, né? Só que ela sofreu lá na infância muitas críticas, muitas demandas. Às vezes teve que cuidar muito dos pais. Nunca pôde, tá? Olhar para os seus próprios sentimentos e entender. Então, é uma pessoa que, por mais que queira afeto, quando vê que as coisas estão ficando sérias demais. Ela tem um problema com merecimento também. Também. Eu consigo imaginar isso. E aí ela dá aquela sensação que está sempre com a malinha pronta para ir embora. Entende? Porque ela não aprendeu a lidar com esses sentimentos. E aí tem o ambivalente, que é a mistura desses dois. Imagina a pessoa que vai para todos esses polos. Eu acho que eu sou esse ambivalente. Não sou mais. Graças a Deus, mas eu pelo menos estou lutando para aprender, para evoluir emocionalmente. E o estilo de... E aí, o que a gente quer? Encontrar o estilo de apego seguro. Que é onde a gente vai ter realmente essa tranquilidade para se relacionar, um passo de cada vez, esperar as coisas. E aí a gente só consegue... um dos primeiros grandes passos é a gente ter consciência de como esses padrões funcionam na nossa vida. Sim. Então, o paciente já chega e já conta história, eu já sei tudo. Não porque eu sou uma vidente, mas porque os padrões são os mesmos.
Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a despersonalizar muita coisa. Que antes eu achava que era sobre mim, eu achava que o outro estava me rejeitando. E você vê que são situações, padrões. Sim. São dificuldades emocionais que todos nós temos. O ser humano já nasce um ser humano, nasce um trauma. Nasce um trauma. Socorro! Então, se eu tomo consciência disso, fica muito mais fácil eu aprender a lidar com isso. Né? Hoje eu tenho um relacionamento incrível, não porque nós somos perfeitos, mas porque a gente entende, né, as diferenças um do outro. E vocês tomam essa decisão Sim. diária de estar juntos, né, apesar das diferenças. E quando a gente entende essas diferenças, eu falo que é um bate-cabeça quando você não entende, se machucam. E aí, quando você entende, vocês conseguem realmente se entrelaçar. Não na expectativa que você cria no outro, mas olhando o outro verdadeiramente. E você também se sentindo aceito por quem você é. E é nessa hora que a gente tira a armadura. Exatamente. Mostra para o outro as nossas fraquezas, vulnerabilidades. Porque eu acho que amor e orgulho não combinam. E para um relacionamento dar certo, vingar, tem que ter comunicação. Eu acho que a comunicação é tão importante na fase prévia da paquera, Sim. da conquista, assim como na manutenção. Exatamente. Para um participar mais da vida do outro, saber os limites. Limites são importantíssimos. Eu estava ouvindo que, por exemplo, um carinho, quando a gente dá um carinho, sendo num momento que o outro não pode receber ou não quer receber, é uma forma de agressão. É uma coisa muito interessante, né? Eu sou estilo de apego ansioso, meu parceiro é estilo de apego evitativo. É o mais comum que existe, opostos, né, se atraírem, porque a gente tem o que falta no outro. Né? Então, no começo ele olha pra mim, nossa, que pessoa espontânea e tal, né, alegre. E aí eu olho pra ele, que homem decidido, que homem certo, que, né? Então a gente já começa essa louca atração ali no começo, né? E hoje, a minha relação dá certo desde o começo, porque eu já estava nesse estilo de apego seguro. Porque se fosse meu estilo de apego ansioso entrando no caminho, não tinha dado certo. Né? Ah, aqui você e o Rafa. Lindos. Onde que era esse lugar? Isso foi uma viagem que a gente fez para o sul, foi em algum canyon que nós fizemos. Né? Que legal. E só é possível ter a relação que a gente é muito parceiro, a gente é o casal que as pessoas olham e admiram, porque a gente tem esse conhecimento das diferenças. E é isso que você está falando, do respeitar o momento. Ele, quando ele está chateado, ele precisa do tempo dele, do espaço. Mas se eu deixo a minha ansiedade entrar no meio, eu vou falar, o que foi? O que está acontecendo? E pode não ser comigo. Pode ter sido um dia difícil de trabalho que ele não conseguiu digerir ainda. Sim. E se eu estou no meu estilo de apego seguro, eu vou ficar o tempo todo. O que foi? É comigo? Aconteceu? Você está me abandonando? É. E aí eu não respeito o outro. E eu fico em cima. E é onde isso o outro é uma agressão. Explode. É uma agressão. Não tem a Felícia, que agarrava os cachorrinhos, os bichos, que eles ficavam desesperados. Até os animais, que têm muito amor para dar, eles não aguentam. Não. Eles se sentem sufocados. E aí a gente pensa, poxa, eu tô fazendo carinho, tô fazendo de tudo, mas a pessoa só me repele. Só que às vezes isso também pode ser uma tentativa de manipulação. Sim. Então, por isso que é importante sempre se auto-observar. Porque às vezes a gente pode estar sendo manipulador sem perceber. E vou te falar uma coisa que dói muito. É a gente, de estilo de apego ansioso, descobrir que a gente manipula muito as situações. Porque a gente não está fazendo de bom grado pelo outro. A gente está fazendo para receber algo em troca, para satisfazer, para acalmar a nossa ansiedade. Para ter o outro ali. Ele vai estar ali sempre comigo, ele me ama, ele valoriza tudo que eu faço por ele. Eu faço. Porque assim, qual que é a mente inconsciente, tá? Disso, dessa dinâmica. Eu amo tanto, eu faço tanto pelo outro, eu vou fazer tudo, e cada vez mais, para que ele se torne dependente de mim, assim como eu sou dele. Só que não. Só que aí tá se relacionando com uma pessoa de estilo de apego evitativo, que na verdade vai sentir sufoco. E vai se afastando, até o relacionamento acabar. E aí é interessante ter esses conhecimentos e as ferramentas para, por mais que doa saber... Sim. Fazer com que o relacionamento dê certo. Ou, se ele não der certo, pelo menos que termine de uma maneira consciente, que a pessoa consiga entender por que terminou. Exatamente. E isso também elimina muitos anos de trauma pra frente, né? Olha que maravilha. Muitas aberturas. E quando a gente vai trabalhando essa consciência de como a gente funciona, a gente vai... Isso é importantíssimo, desde o primeiro dia do meu relacionamento mesmo. Que eu já estava terapeutizada, sabia de tudo, agora vai ser diferente. Conheci ele e falei, ferrou. Eu quero esse homem, e se não der certo, tá tudo bem também, porque agora a gente é um dia de cada vez, vamos lá. Eu tenho que continuar sendo leve. Mas eu queria ser leve pra mim. Não era nada montado pra ele,
Mas a Stephanie antes era sempre montada para situações para quem estava conhecendo. Né? Foi doloroso para você reconhecer isso? Foi. Um tapa na cara. Dói, não é agradável não, mas depois é maravilhoso. Né? E é onde a gente consegue ter conversas reais com a gente mesmo. Essa situação, será que o outro realmente está me rejeitando? Ou eu estou enxergando isso como rejeição? Porque as minhas feridas estão sendo projetadas aqui nessa relação. Quando a gente aprende isso, você vai ver que 95% das vezes, geralmente, é a gente, não é o outro. Entendi. Aí, Stephanie, pensando assim nos aplicativos, eu vejo as pessoas também falam que tem, ao mesmo tempo que falam que não tem no mercado, falam que tem muitas opções. Sim. E nesse sentido, algumas pessoas estão com, eu li esse termo, achei super interessante, burnout emocional, que é quando você se cansa de conhecer gente e nunca dá certo e toda vez marca um encontro e não sai disso. O que você... Qual é a sua visão sobre isso? Qual o conselho para essas pessoas? Como que elas... Porque eu acho assim, se você quer ter um relacionamento, você não pode desistir. Então, tem que continuar. Como lidar com esse burnout emocional e se conduzir nesses encontros, sendo transparente? Como a gente pode conversar aqui com o nosso público? O que eu acho interessante? Como eu falei, estilo de apego ansioso se adapta aos outros. Então, nunca é uma pessoa, de fato, aquela pessoa original que está ali. Né? Não consegue ter leveza, porque está sempre pensando, como que eu posso fazer para encaixar aqui para essa pessoa gostar de mim, para eu ter uma validação? E o pior é que o outro gosta, geralmente, quando é verdadeiro e genuíno, é da essência. Exatamente. Né? É de começar a lidar com as vergonhas das suas características, da sua personalidade. Então, primeiro, trabalhar em você para você ter coragem de ser você mesmo. Isso que é autoestima de verdade. Autoestima de verdade não é se olhar no espelho e se achar bonito e bonito. Não. Tá? Qualquer um pode ir num salão de beleza. Exatamente. Ou numa clínica de estética, mas por dentro tá péssimo. Não vai adiantar nada você falar que tem autoestima, tá linda, chega numa festa e aí você vê uma mulher com a mesma roupa que a sua e isso acaba com o seu dia, com a sua noite. E aí você fica se comparando inseguro. Não é isso. Não. É você ter coragem de ser quem você é. Né? Então, é um dos primeiros passos. Seja você. A gente vê os nãos da vida como rejeição, mas na verdade é um redirecionamento. Se essa pessoa não gosta de mim como eu sou, que bom, já me mostra logo, porque eu não perco o meu tempo. Perfeito. Né? Redirecionamento. Tem até uma... ela virou influencer agora, ela chama Becca Bloom. Ela mora nos Estados Unidos, uma japonesinha inteligentíssima. E ela falou que na época da faculdade ela foi trocando jantares por cafés da tarde. Porque jantar você tem que colocar muita energia. E aí, no café, se for legal, continua. Se não, 20 minutos já pode encerrar ali, né? Realmente... Vai embora. Né? Olha, não deu uma conexão, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Então, às vezes a gente quer grandes coisas, grandes sinais, grandes jantares, grandes emoções. Viva um passo de cada vez. Grandes expectativas dão grandes tombos. Grandes tombos, né? Agora, se eu já vou com a realidade, como eu falei, se você levar isso como experiência para conhecer melhor você, não teve uma relação... uma pessoa que eu conheci que não me ensinou algo para mim, que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Sim. Então, você nunca perdeu tempo. Não. Você só ganhou. Só ganhei. Porque eu aproveitei esses momentos como processo de autoconhecimento mesmo. Porque se eu encontro uma pessoa uma vez e eu já estou fascinada naquela pessoa, tem algo errado comigo. Não tem nem substrato suficiente para... Não tem, né? Se uma pessoa, eu conheci uma vez, e aquela pessoa já está no centro da minha vida, eu já penso só nela, já é um alerta para eu olhar para mim, olha, seja honesta com você, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Qual é o nível hard de carência que está batendo aí? Exatamente, né? Então... Quanto mais você estiver nesse processo de se conhecer, né, a gente vai... Eu falo que a gente vai desbloqueando níveis igual no Mario, né? Passando de fase. Vai passando de fase. Das pessoas que você vai atrair também vão ser diferentes. Vão ter pessoas que vão querer só sexo? Claro! Saiba... aí a pessoa tem que também aprender a dizer não, colocar limite. Não, eu vou voltar para minha casa no meu carro, vou pegar um Uber. E geralmente você já descobre muito na conversa. Sim, quais são as perguntas, os interesses, se a pessoa está interessada nos seus hobbies, na sua vida, em você de fato. Sim, então se a pessoa já fala, vamos fazer um jantar aqui na minha casa, gente, é nítido. Não venha se fazer de ingênuo não, que por favor, né, gente? Ou as pessoas que já mandam os textões prontos de questionário para você responder sobre a sua vida. Nossa, parece uma entrevista de emprego. Exatamente. Não. Né? Então, por isso que é interessante. Pessoas que têm algo... Eu gostava muito de procurar pessoas que gostam de viagem, porque eu amo viajar. Então, era sempre um assunto legal.
na pior das hipóteses, ia ter um papo legal. Exatamente. E eu descobri muito sobre viagens, né? Sobre outras coisas interessantes através desses encontros. Sim, Né? E, pontos em comum. sim, algumas pessoas se mantiveram na minha vida como uma pessoa conhecida, outras pessoas realmente não teve conexão nenhuma e tá tudo certo. Isso não diz nada sobre o meu valor. Sim. Né? Quando eu sei quem eu sou, o meu valor, eu entendo que uma pessoa querer estar comigo ou deixar não diz nada sobre quem eu sou. Não. Mas não teve uma conexão. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente leva muito pro pessoal. Né? E a gente vê como um grande castigo, como ninguém me quer, como não sou suficiente. E aí vem esse burnout. Vem. De cansar, de achar que não tá dando nada certo. Porque é muita expectativa gerada naquela pessoa, naquele encontro. Né? E tem que ter essa leveza mesmo. Porque aí fica tudo mais divertido. Fica super engraçado. Eu lembro de histórias, assim, de dates meus que no final eu só ria. Eu falei, gente, que situação, né? Você fez do limão uma limonada. Sim, mas a vida não é isso? Porque com certeza. Tudo depende de como a gente enxerga as coisas. Sim. Se eu enxergar tudo como rejeição, é uma das crenças principais que a gente carrega, eu não sou suficiente, né? Eu vou enxergar como não sendo suficiente em tudo que acontecer. Se alguma coisa acontecer no meu dia a dia que me tira da minha rotina, já vai ser o suficiente para ter grandes explosões ou para me fechar emocionalmente. Porque eu não sei lidar com o mínimo, com o básico. Sim. Né? Então, os nãos, quando a gente começa a ver como redirecionamento, não era para mim. Né? E a outra coisa que eu vejo muito erro nas pessoas, elas querem controlar as atitudes do outro. Eu ia tocar nesse assunto. Elas querem controlar, ou então, por exemplo, fica contando quantas horas ou quantos dias que aquela pessoa vai mandar uma mensagem. Sim. E aí, às vezes, a pessoa não manda. Aí, aquela que ficou esperando fica com raiva, fica se sentindo mal, achando que foi rejeitada. E é isso, é ter leveza, ter a sua própria vida, os seus programas, os eventos, as suas amizades. Porque, assim, o amor, ele tem várias formas da gente poder aproveitar o amor. Quando eu estava solteira e fiquei bem comigo mesma, Sim. eu saía só com as minhas amigas numa boa e me divertia pra caramba. Tava com a minha mãe fazendo comida, cozinhando, trocando ideias, tomando um drink, tava maravilhoso. Então, eu fui nutrindo essas fontes de amor. E aí, parece que aquela questão do relacionamento, por mais que eu quisesse encontrar alguém, já não me pesava tanto. Isso é perfeito, Joyce. Por quê? E eu falo isso muito na escola, da gente encher o nosso próprio copo. Porque se a gente sai, vamos dizer, você acorda, não bebe água. Sai pra trabalhar, não bebe água. Nossa. Vai almoçar, não bebe água. Fim do dia você vai estar como? Morrendo de sede. Morrendo de sede, desgastada. Qualquer pessoa que chegar perto de você, você vai estar irritada, né? E da mesma maneira com o nosso emocional. Se eu não encho o meu copo, eu vou estar vazia. E eu vou estar buscando pessoas para tapar o meu vazio para mim, para preencher o meu copo. Só que não é trabalho das pessoas fazerem isso. Então, se a gente não está feliz individualmente, a gente não vai ser feliz no relacionamento. E aí vem descobrir os hobbies. E aí, de repente, é o que você falou. Você gostava de viagem, você começou a investir mais nas saídas com as pessoas que tinham esse hobby. Só que tem gente que não sabe nem quais são os hobbies que gosta. Se eu sentar com alguém e perguntar assim, quais são seus artistas favoritos, o estilo de música que você gosta... Você pratica algum esporte de verdade? Tem gente que não sabe falar isso. Não sabe nem se gosta do arroz em cima ou feijão embaixo, não sabe do básico. Não sabe. E como é que ela vai sair, vai escolher para não ser escolhida? E vou te falar, é um trabalho que eu faço pessoalmente comigo até hoje. Eu também. Essas semanas eu estava fazendo aula de aquarela, porque eu achei que eu não sabia pintar, fui fazer uma aula de aquarela. Agora estou aprendendo outra língua. Eu estou sempre em movimento. Por quê? Uma pessoa de estilo de apego evitativo... O copinho emocional delas, de relacionamento, é bem menor. O do estilo de apego ansioso é muito grande. Então, se eu esperar que o outro preencha o meu copo... Não vai. Não faz sentido. Ai, agora eu tô descobrindo. Eu acho que eu sou apego ansioso, então. Porque a minha psicóloga me chama, Melise, me chama de antena parabólica. Porque ela diz que eu fico inventando um monte de coisa pra mim. Mas não é, são interesses. Sim. Eu gosto de aprender, gosto de estar em contato com as pessoas. Novos hobbies, esportes. Ela fala, não, você tá igual a antena parabólica, calma. Aí eu, gente, deixa eu encher meu copo. Mas, vamos falar num relacionamento, mesmo que você já esteja em um. Ou procurando alguém. Se eu tô feliz comigo mesmo e algo não dá certo, né, ou meu parceiro chega emburrado porque teve um dia ruim de trabalho, isso não vai me afetar. Né? Agora, se eu já estou com meu copo vazio, não sei lidar com as minhas emoções, emburrada, colocando minha felicidade no outro,
qualquer interação que o outro chegar e fizer, eu já vou estar explodindo, eu já vou estar pedindo. Você vai achar que ele não tá ligando pra você. Esses dias, vou contar um caso pessoal. Esses dias eu precisava eu tinha pedido algumas coisas pro Rafa e ele viajou. E aí eu falei, amor, você separou lá pra mim que eu vou passar e pegar. Aí ele, nossa, eu esqueci. Aí eu já fiquei, né, já vem a vozinha brava. Eu não acredito, um negócio que eu pedi pra ele e tal, e tal, não e tal. Me priorizou? Não vou mandar mensagem agora, depois eu respondo. Eu tava indo pra uma reunião. Na hora que eu saí, já tinha uma mensagem dele. Amor, eu pedi pros meninos separarem, amanhã eles vão entregar pra você e tal. Me desculpa. Se eu tivesse deixado... Você desarmou ele, né? Não, eu não falei nada. Tá. Eu só dei o tempo dele também pensar o que estava acontecendo. E aí ele arrumou a solução. Mas se eu não tivesse maturidade emocional naquela hora, eu ia falar tantas coisas pra machucar ele, porque eu tava me sentindo machucada. E pra ele foi uma coisa assim, ele esqueceu. Ele esqueceu. E aí depois ele mesmo solucionou. Então, o simples fato da gente aprender a controlar... Não gosto nem da palavra controle, né? Mas a gente aprender a nos acalmar, né? Aprender a pensar autorregular. Um pouquinho. Autorregulação. Eu adoro usar esse termo. Eu preciso me autorregular um pouco, me dá um tempo. Aí, a hora que eu me acalmo. A gente tem que ter consciência disso. A pessoa de estilo de apego ansioso, não, ela quer na hora. Ela é explosiva também, não é? Aí, porque ela não sabe se autorregular emocionalmente, precisa do outro para se regular. E aí, o estilo de apego evitativo, o que precisa? Ficar calado a vida inteira. E nisso, divertidamente, da nossa cabeça, ficam tudo pulando, fazendo a confusão do evitativo e do ansioso. Exatamente. Então, é o meio termo, a comunicação, como você disse. Né? Mas se eu personalizo tudo contra mim, eu vou enxergar tudo. E eu não vou ter maturidade para levar um relacionamento também. Pode até começar bem, mas aí com 3 meses... Já começa a degringolar ali a situação. De 3 a 6 meses é onde a chave vira. Né? Onde o ansioso já colocou totalmente aquele parceiro no centro da sua vida e onde o evitativo já está vendo que tem outra pessoa dependente emocional e essa pessoa já tem os pais, possivelmente. Aí fala, eu tô fora, eu vou arrumar outra confusão dessa pra mim? Não consigo, de forma inconsciente, né? Quanto mais o ansioso tenta correr atrás, mais o evitativo foge. Quanto mais ele corre, mais ele foge. E aí o ansioso depois fica, poxa, por que nada dá certo pra mim? Exatamente. Eu nado e morro na praia. E por isso que o ideal é os dois encontrarem seu estilo de apego seguro, né? Para que não fique dependente um do outro, né? Do humor um do outro, da felicidade um do outro. Porque se eu deixo o humor do outro me afetar, tem algo em mim que eu preciso olhar também. Né? Tem limites que eu não impus, tem ansiedades, tem validações que eu estou buscando. Né? E preciso ser muito honesta com isso. Então, aí como a gente está falando também das redes sociais, eu falei do Instagram, eu acho interessante que a pessoa comece... Eu sou muito favorável a você mostrar sua rotina, só que tem pessoas que são tímidas, não gostam de aparecer, mas é bom fazer uma bio interessante, colocar uma foto de perfil bonita, colocar sua cidade. Sim. Uma coisa também que a gente estava até falando sobre ser você mesmo. Seja você. Não fique preocupado se o outro vai gostar ou não. Não, quem gosta ou fica porque quer. Quem não fica, tchau, e tá tudo certo. Se nem Jesus agradou, quem somos nós para ter essa... Fala, ainda bem, esse papel não é nosso. Por que vocês estão querendo agarrar essa perfeição para vocês? Tira, você não vai viver, não vai ter paz na vida, a não ser querer agradar todo mundo. E não vai agradar ninguém, principalmente a si mesmo. Né? Mas quando a gente fala de Instagram, é o seu dia a dia, a sua rotina. Quem vai se relacionar com você vai se relacionar na sua rotina. Não precisam de grandes momentos, ou estar sempre produzida, ou né, em grandes eventos. Porque até cria, abaixa essa expectativa de marcou um encontro pelo aplicativo, mas se você já tem essa pessoa no seu Instagram, ela já te vê ali descabelada saindo do treino, indo almoçar com as suas amigas, já vê o seu estilo de vida, você não precisa ficar tão preocupada, com tanta expectativa na hora desse encontro. Então, eu acredito que... E não tem como escapar. A gente tem uma realidade digital que está aí. Exatamente. Então, é cada vez mais treinar as habilidades de se colocar com verdade nessas redes. Exatamente. E uma coisa mesmo que eu via na minha época era que muitas pessoas que eu conhecia com filhos, escondiam os filhos para a pessoa não saber, sabe? Pois é. Seja você... Se você não quer mostrar o rosto do seu filho, mas que pelo menos saibam que você é mãe. Não é? Assim, mostre você de verdade. Qual que é a sua rotina, qual que é a sua realidade. Porque também
encontrar uma pessoa para tentar modificá-la depois, Você é alérgica e o outro lá gosta de bicho. Não vai dar muito certo, gente. já saiba isso. É. Né? Porque tem muito disso. Eu encontro pessoas, crio expectativas, quero que as pessoas se tornem a expectativa que eu criei. E quando não acontece, Você faz um joguinho, chamam de fanfic, né? Uma coisa na sua cabeça que não é nada daquilo. E depois você ainda culpa a outra pobre coitada da pessoa. exatamente. E aí tem uma coisa, o TikTok hoje é muito engraçado, né? Aparece muitas, até perfis de pessoas que estão nesses aplicativos, que elas colocam que não querem, não querem, não querem, As listas logo para se livrarem. para se livrar. Só que a gente fica muito focado no que a gente não quer e fala muito pouco sobre o que a gente quer. E às vezes a gente coloca... Aí você só vai dando fora, mas também você não tá aberto para dizer um sim. Exatamente. Eu vi um que era assim, não pode tocar violão, não pode gostar de... Não pode ter animais. E aí, fica realmente parecendo uma vaga de emprego. E não é uma vaga de emprego. Não. E vão ter pessoas, como você falou mais cedo, né? A gente tem que saber o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que é negociável, o que é inegociável. Às vezes a gente está confundindo o que é inegociável, o que é caráter, o que é valor, com mimos. Verdade, com detalhes. Com detalhes. Superficiais, que não vão definir uma relação. Uhum. Então, vejo hoje no mundo de internet, a pessoa tem que te dar sempre buquê de flores e muitos presentes. Tá, mas qual que é a intenção dessa pessoa? Porque eu já recebi muitos presentes de pessoa que só me dava quando me machucava. Isso vale? Olha aí, não. Uma pessoa que não me respeitava? Não. Uma pessoa que gritava comigo, que, né? Então, e eu também me amava menos ainda. Pra aceitar, pra continuar, pra achar que sempre vai mudar o outro. Exatamente. A gente não muda ninguém. Não. A gente só muda quando a gente entende a necessidade, né? Então, a gente tá realmente fazendo essa mistura de valores e o que é mimo. Então, a gente tem que entender. Quando a gente coloca essa lista, né, realmente fica muito difícil. Já está mostrando que a gente está bem fechado a conhecer pessoas e a gente não tem tolerância nenhuma para lidar com pessoas que são diferentes de nós. Você quer ganhar flores e bombons, ninguém te dá? Vai no mercado e compra e se dá de presente, então fica feliz. Mas qual que é o caráter dessa pessoa? Se a pessoa gosta de trabalhar como você, qual que é a parte espiritual dela é importante como a sua é? Né? Como é que essa pessoa trata a família? Quais valores? Você quer filho, essa pessoa também? Isso são coisas importantes. As outras coisas são muito mais ajustáveis. Você tem filho, essa pessoa vai respeitar seu filho. Exatamente. Tem que saber o que é mais elevado e realmente ali é um pilar que não tem como mexer. E hoje, se eu criasse uma bio para mim, não vou criar. Mas dando um conselho para quem quer... Procura fazer as coisas que você quer. O que você quer para sua vida? Então, alguém que me impulsione a crescer, que eu também impulsione, né? Alguém que goste de ser leve, que veja beleza nas coisas, que goste de viajar, né? Que goste de correr. Que goste de cozinhar. Que tem uma vida esportiva, né? Que goste de fazer exercícios porque é importante para mim. Aí não vai adiantar também eu estar com uma pessoa que é sedentária e aí vai ter conflito logo, porque eu faço, você não faz, ou o outro vai impedir, enfim. Então, não fique colocando o que você não quer. Não quero isso, não quero. Mas seja mais aberto em colocar as coisas que você quer. Até na comunicação não violenta, nas técnicas de acordo e negociação, você tem que fazer propostas claras, objetivas e positivas. Exatamente. Se você falar algo negativo, querendo que o outro faça, começando pelo negativo, pode saber que a chance de dar errado é muito maior. 100% de dar errado. Então, a gente tem que cultivar a clareza em tudo na nossa vida. E se quiser viver um relacionamento bom, já tem um relacionamento bom com você mesmo para tornar isso uma realidade, para atrair essas pessoas para sua vida. É a cocriação. Com certeza. Né? E realmente, quando a gente está num certo nível emocional, a gente vai atrair essas pessoas. Então, se eu tenho a crença de que todo mundo vai me trair, eu vou atrair isso. Você vai acabar sendo traída mais cedo, nos próximos relacionamentos. Porque você está querendo reafirmar essa crença. Então, por exemplo, se eu acredito que todas as pessoas traem, eu vou entrar no relacionamento, eu vou estar sempre insegura pensando que aquela pessoa vai me trair. Tá? Então, eu já vou me tornar uma pessoa que vou estar procurando por isso o tempo inteiro. E aí eu vou me tornar mais ansiosa, eu vou querer saber a localização o tempo inteiro, mensagem o tempo inteiro. Se a pessoa não atende um telefonema meu, já vai virar um desespero. E aí, em algum momento, pode acontecer a traição ou o término, o rompimento, porque eu busquei tanto aquilo que desgastou a relação. Sim. Então, eu acabo tornando realidade. Não porque eu não mereço amor, porque eu não sou suficiente. Não porque todas as pessoas traem. Mas porque eu acreditei tanto naquilo que eu foquei a minha energia toda naquela.
né? Inclusive, por isso, lá na Escola Ressignificar, a gente faz a reprogramação das nossas crenças. Isso é muito, muito legal, acredito. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio e eu perguntei, Stephanie, você acredita nas energias? Sim. E aí você me explicou. Eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal, porque tem gente que acredita muito nessa questão de energia. Por que as pessoas com determinada energia atraem mais outras? Ou tem uma vida mais leve? Aí você me explicou. A gente vê como crenças, né? Então, assim, se eu tenho uma crença de que eu não sou suficiente, primeiro que eu já vou entrar num ambiente pequenininho, né, fechado, com vergonha de sorrir, com vergonha de conversar com as pessoas. De sustentar um olhar. Exatamente, né? E aí eu vou dar mensagens também confusas. Quero ou não quero, né? Estou interessado ou não estou interessada? Porque eu realmente nem consigo me posicionar de uma maneira leve de conversar com as pessoas, né? E se eu carrego essas crenças, eu vou acabar escolhendo pessoas que vão tornar isso realidade. Então, se eu carrego a crença, vão ter 100 pessoas. Eu vou pegar a pessoa ali que vai alimentar a minha crença. Eu vou pegar ela do meio, pinçar ali do meio. É o famoso dedo podre, de repente? Dedo podre, exatamente. Tá. O dedo podre vem das nossas crenças, né? Agora, se eu mudo a minha crença, da mesma maneira que eu pinço a pessoa que não é para mim, a pessoa oposta ao que eu quero, eu vou conseguir pensar a pessoa que tem valores similares aos meus, né? Eu vou entender mais rápido o que é para mim, o que não é. Eu vou mandar essa energia. Né, sim, você não vai ficar dando murro em ponta de faca, querendo transformar aquele apego, querendo... E o pior, querendo transformar o outro. O outro, que não tem jeito. Não, né? Nem vai mudar. Quantas vezes, não sei se você vai se reconhecer, né? Mas quantas vezes você já não começou um relacionamento, e eu sei que eu comecei vários, comecei a ficar e tal, com uma pessoa que eu já entendia que não tinha nada a ver comigo. Já. Mas com a intenção de mudar essa pessoa ao longo do caminho. Ou imaginando que a pessoa ia mudar. Né? Ia cair uma pílula lá do Espírito Santo na cabeça dela, ela ia mudar. Não é assim. Não, com o tempo melhora, com o tempo fica diferente. Não, depois começa a gostar mais das coisas. Não é assim. Não. Né? Então, a gente tem que... As pessoas falam que elas são desde o começo. Eu acho que o amor vai assim, eu te amo apesar de tais defeitos seus. Você já tem que saber quais são e saber se você tolera. Por mais que eu tenha um relacionamento... Até dei uma respirada mais logo. Mas que eu tenho um relacionamento dos meus sonhos, tem muitas coisas negativas em mim. Tem muitas certeza. coisas negativas, né, nele que a gente aprendeu a se amar. É essa escolha diária. Sim. Né? E para você conseguir estabelecer essa relação saudável, você tem que trabalhar muito na sua individualidade. Você tem que aprender a se conhecer, se reconhecer. Eu lembro quando eu tinha me separado, eu realmente olhava no espelho, eu não sabia quem eu era. Eu não tinha um olhar apagado, eu era triste, apática. Foi o que é mais difícil do que se reconstruir, é se reencontrar. Porque é o primeiro passo para tudo. Então, encontre novas, não só em aplicativo, né? Mas se coloque em outros lugares que também vão te permitir conhecer pessoas. Então, não só relacionamento amoroso, mas faça novas amizades, crie novos vínculos. Pois é. E nesse seu caminho, quando você estava sozinha, na solitude, você chegou a fazer uma viagem. Sim. Sozinha, que é, para mim, um ato de coragem. Eu já fiz também e me surpreendi. Então, eu era aquela pessoa que não conseguia ir ao cinema, ao shopping, nada sozinha. Eu também. Eu fui desse tipo. Dependência emocional, assim, pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, depois de um tempo solteira, já tinha feito viagens com amigas. E eu falei, eu quero fazer uma viagem sozinha, mas também tinha medo. Aí eu decidi ir pro Jalapão, porque pelo menos era por excursão. Eu tava segura, me pegava no hotel, fazia tudo ali com todo mundo e eu tava segura. E foi um momento... tem até fotinha. Que linda! Foi um momento incrível, assim, que eu me emociono sempre de falar, porque eu lembro exatamente... Era até pra eu ter ficado no quarto com uma pessoa, a pessoa não foi. E era pra você ficar sozinha mesmo. Era pra eu ficar sozinha. E eu me lembro, mais pro fim da viagem, eu me olhando no espelho, me olhando, me reconhecendo, eu chorava, assim, porque era o primeiro momento que eu estava me sentindo eu tô arrepiando. Mesma. Depois de muito tempo, eu não lembrava quanto tempo eu já não me reconhecia, eu não sabia quem eu era, eu tinha perdido a minha identidade, eu tinha me transformado no outro. Você não se dava conta o quão gente boa você era. E essa viagem foi onde eu fiz muita amizade,
muita amizade, foram momentos incríveis. Foi uma turma muito legal que a gente tava assim, 2 dias, só tem 2 dias e a gente já se ama loucamente. Melhores amigos. Foram um comboio de 4 carros, então tinha muita gente. Tinha gente aqui de Brasília, fiz amizades com meninas aqui em Brasília, que legal. Né, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Então, é importante também a gente ter esses momentos de reconectar com a gente. De conhecer quem a gente é, de quebrar esses mitos que a gente... eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso sempre do outro ao meu lado. É só dar o primeiro passo, se munir, fazer um levantamento do que vai precisar fazer ou deixar de fazer, os cuidados e se jogar. E às vezes é ir no cinema. Às vezes é ir no restaurante comer uma comida que você quer e não tem ninguém pra ir, você tá se privando de ir há muito tempo. Cinema eu nunca fui, pra falar a verdade. Mas restaurante, sim. No começo eu ficava extremamente sem graça, mexendo no celular. Hoje... eu levo meu livrinho, fico feliz. Nossa, eu penso na vida. Às vezes tem até o celular, mas eu leio coisas que eu quero ler, que eu quero refletir. Que por acaso, se eu não tiver com o meu livro ou com o meu Kindle na mão, eu faço minhas pesquisas e fico tranquilíssima. Outra coisa que eu adoro fazer caminhada em silêncio, tirar a música, ficar com os meus próprios pensamentos, meus sentimentos, né? Tudo isso que a gente faz para reconectar com a gente se torna valioso para nossa relação com a gente, mas para a gente ter essa segurança para se relacionar, sair desse burnout, né? Ouvir nossa voz interior, que tantas vezes é calada. Exatamente. Eu gosto de pisar na terra também, de sair um pouquinho da minha rotina, dessa parte de tela, que eu trabalho com computador, com celular, com tudo. Simplesmente ir ao parque, pegar uma água de coco, sentar na grama, pegar um solzinho, uma vitamina D e me reconectar. A dependência emocional é uma das coisas mais tristes que existem, sabe? E a gente vive muito na dependência emocional porque a gente não tem essa conexão com a gente mesmo, não trabalha a nossa individualidade, né? Então, a dependência emocional vai fazer a gente se caber em lugares que não são pra gente, aceitar atitudes inaceitáveis, né? Justificar o injustificável, viver em relações agressivas, tudo por dependência emocional, por essa crença que a gente falou no começo de eu vou morrer sozinho. Entrar nos aplicativos e ter uma lista de contatinhos. Aí, quando um contatinho não pode ir, você vai e liga pro outro. Exatamente. Aí, quando nenhum tá aí você vai aí você vai atrás dos seus amigos, né? Ou você tira uma foto e posta pra ver nos stories pra ver quem vai responder. Me digas quanto mais você mostra, que eu vou te dizer qual é o tamanho da sua carência. Bem por aí, né? Bem por aí. Né? Porque já demonstra muito o intuito de chamar uma atenção. De precisar de uma validação. De precisar de uma validação. De precisar de um like. De precisar de um chamego que você mesmo pode se dar saindo para tomar um sorvete. Exatamente. Dar uma corrida no parque. Exatamente. E é tão gostoso quando você aprende. Nossa. E até para quando você estiver relacionando, você chega leve, você chega com coisas para contar, com novidades. E aí, como eu vou dizer, falar das energias, energeticamente, as pessoas que estão ao seu redor vão perceber como que você chegou. Que você chega para acrescentar, para somar, para transbordar. E se você não trabalha em você só vai ter coisas para reclamar. Você só vai falar coisa ruim, coisa pesada, coisa difícil. Porque é isso que você está enxergando o tempo todo. E o reclamar você está reclamando. Então, você está pedindo para mandarem mais aquilo. Para o universo mandar mais. Exatamente. Então, ter esse trabalho realmente é essencial. Sair, eu falo mais da dependência emocional, por quê? As pessoas ficam bravas comigo, só fala do estilo de apego ansioso, não fala do evitativo. Mas porque o ansioso é o que mais sofre. Sangra, assim, por dentro mesmo. Porque realmente toma proporções muito grandes essas relações, né? As pessoas, esses encontros, esses desencontros. Como o evitativo não aprendeu a lidar muito com seus próprios sentimentos, para ele, fechou a porta, eu vou pro próximo. Sofre também? Sofre, mas as proporções são bem menores. Né? Quem passa por mais relações sangrentas, ou sofre mais, chora mais, né? Fica debruçado na cama, fica sem comer, fica desiludido. Ou come demais. Ou come demais. Antes de você encontrar o Rafa, você estava há uns 2 anos solteira? Eu estava por aí, uns 2 anos Já solteira. tinha feito sua viagem pro Jalapão? Menina, engraçado, né? A gente já tinha se adicionado. E aí eu fiz essa viagem pro Jalapão. Eu acho que a minha energia estava tão incrível que foi por conta dessa viagem que ele veio conversar comigo. Olha! Eu vi que você fez uma viagem. E aí eu queria umas dicas, você pode me dar? E a gente começou a conversar no sábado. No domingo a gente se encontrou para um café, tá? Olha! Não foi um grande jantar. E daí, como a gente já se via, já sabia que gostava
de coisas parecidas. Isso. E aí a gente... Fluiu. Foi fluindo. Olha aí, eu acho que esse é uma boa dica para quem está um pouco ansioso, desesperançoso com as redes sociais, com os apps, ou até mesmo com a vida real, nas saídas, quando sai, olha para o lado e não vê ninguém. Só que é aquilo, às vezes a pessoa vai para uma festa cheia de expectativa de encontrar um namorado, por exemplo, um príncipe. Tô brincando, não é o príncipe, mas encontrar uma paquera, alguém assim que seja interessante. Mas se você for com essa expectativa, a chance de não dar certo vai doer mais e vai desanimando para as próximas saídas. A gente nunca sabe se a gente vai ter o amanhã. É o hoje, é o agora que a gente tem. Então, quanto mais seguro a gente estiver com a gente, mais a gente vai conseguir aproveitar o hoje, o agora. E levar essas situações, como eu falei, como um momento até de aprendizado, de reconhecimento de você. Sim. Porque se eu tô dizendo também sim para coisas que não gosto, poxa, é um momento pode que você continuar salva... vindo mais coisas que não gosto, né? Porque eu tô dizendo sim. Eu tô dizendo sim, eu não tô impondo limites, né? Então, é um momento que, se você levar com diversão, fica muito menos pesado. Sim. E vem todos os ensinamentos que a vida nos apresenta. Exatamente. E que a gente passa por muitas dores. Sim. Para aceitar que a gente precisa se conhecer. Eu tô aprendendo já até rir das minhas dores, porque, olha, nasce uma pessoa, nasce um trauma, cada dia é um baú de descobertas, cada dia a gente descobre alguma coisa a nosso respeito. Mas cada coisa que a gente descobre encaixa algo melhor. E aí a gente começa a entender o porquê de muitas coisas, de escolhas, de decisões, de situações. E tem uma parte muito importante também. Às vezes vem esse burnout, tá? Porque a gente não se perdoa pelas escolhas que a gente fez. A gente fica ainda preso no passado. Se culpando. Isso é Ai, horrível. Se eu tivesse feito diferente com fulano, com Beltrano, eu não estaria aqui. E aí vai virando um cansaço maior ainda, porque você está preso. Você não está vivendo esse momento agora. Você está preso ainda no passado. Entendi. E aí tudo a pessoa também talvez fique comparando. Sim. E não dá abertura para o novo Não. acontecer, chegar. Exatamente. Arejar essa vida que tá toda cheia de teia de aranha, de poeira. E fica comparando com relações que às vezes nem eram tão boas assim, mas a nossa mente o tempo todo pra gente. E quando a gente termina, a gente tem uma tendência a esquecer da coisa ruim e só lembrar das coisas boas. Quando eu me separei, uma amiga minha falou assim, corre pra casa, fica sozinha, escreva num caderno tudo de ruim. Porque quando você lembrar, se você um dia sentir falta, ou pestanejar em voltar, alguma coisa assim, você corre para esse caderno, porque você vai lembrar, em tese, das coisas boas. É verdade. É muito comum a gente fazer isso, né? A nossa mente, ela quer nos proteger da dor o tempo inteiro. Por isso que ela repete padrões, por isso que a gente repete o mesmo padrão de pessoas. E ainda tem história, faz meu tipo, não faz meu tipo. Eu não tenho muito esse negócio de tipo, não. Eu acho que tem que ter uma leveza, tem que ter uma troca, uma reciprocidade. Com toda certeza. E aí, qual que é o objetivo de vida dessa pessoa? Né? Quais são os valores dessa pessoa? Porque é essa pessoa que vai tornar o seu tipo, não vai ser a beleza exterior. E é outro ponto muito importante. As pessoas estão buscando a beleza exterior, Aquela capa, mas e o dentro? Vale a pena? Tem algo parecido com você? Vocês dois se dão bem? Ou aquela pessoa que só te critica, te diminui, você continua ali, né? A pessoa que te coloca pra baixo, ou a pessoa que vai te ajudar a te impulsionar. Que você não pode ser você mesma, você não pode ser espontânea, não pode falar nada, não pode vestir as roupas que você gosta. Aí fica lindo na foto no Instagram, mas é na vida real. Fica um cuti-cuti. Um alecrim. Então, vocês estão procurando valores ou estão procurando uma pessoa realmente só para embelezar as redes sociais, para as pessoas falarem, nossa... Aí, se você estiver procurando só isso mesmo, se prepare para relacionamentos rasos, superficiais. No meu tempo, né, tinham pessoas que eu conversava, ou que eu até comecei a me relacionar, pessoas assim que falavam, que é isso? Que homem, né, lindo, mas você via, era vazio. Então, para mim, não cabia. Já era um encerramento ali, mas se eu estivesse num local, né, de estilo de apego ansioso e querendo validar pela beleza do outro, tá? Eu cairia numa emboscada, tentando fazer aquela pessoa... E tem outra coisa. Quando a gente tem estilo de apego, quanto mais complicada a pessoa... Mais a pessoa apegada vai querer
Reverter para ficar junto. Nossa, que loucura! Então, realmente é um trabalho muito de dentro para fora. Né? Porque senão eu vou levar as coisas como muito difíceis, né? Tem algumas pacientes minhas que chegam e a gente faz esse trabalho junto, né? Vamos trabalhando as feridas, aí se colocam em aplicativos, vão conhecendo pessoas, e a gente faz trabalho. O que você conhece, né? O que você reconheceu em você nessa situação? Aí, às vezes, dá cansadinha, aí voltam com mais energia depois. E, no fim, acabam fazendo tanta descoberta, e alguns conseguem um relacionamento logo, algumas demoram mais um pouquinho, mas todas passam por uma jornada leve, porque elas levaram isso como um momento de autoconhecimento, mais que tudo. Sabe? Agora, se a gente levar como o meu valor tá ali nisso, se a pessoa me diz sim ou me diz não, eu vou ficar desgastada. É que levar como uma conversa mesmo. Sim. Qual que é a proporção? Você vai para uma festa, tem quantas pessoas? Sei lá, 1000. Quantas pessoas te atraem numa festa? Umas 3 interessantezinhas? Exatamente. Por que no aplicativo vai ser diferente uma proporção? Assim, não vai ser tão exagerada, né? Mas também não vai ser todo mundo que vai me atrair, tá tudo certo. E eu não vou atrair, né? Ou pela foto você acha que é uma coisa e pessoalmente é outra. Sim. E eu vejo que as pessoas... Eu ouço mais das mulheres. Elas ficam muito com aquela coisa do sexo no primeiro encontro. Aí querem ter um protocolo de como agir ou deixar de agir para o negócio dar certo. O sexo, para a mulher, virou uma moeda de troca afetiva. Né? É mesmo. A gente não é ensinada a... Eu gosto ou não gosto? Eu quero ou não quero? É assim, se você tá merecendo... Eu faço, se você não tá merecendo, eu seguro. Tá mal comportado, vai ter greve lá em casa. Exatamente. Às vezes a esposa fala isso pro marido. Exatamente. Não foi visto como... Talvez agora as mulheres estejam se descobrindo mais nisso, mas por essência é isso. Virou uma moeda de troca, o poder, né? Do que ter ou não ter, querer ou não querer. E como isso às vezes também afeta o emocional da mulher. Quando ela não se dá... Não é se dá o valor, mas não ouve a sua voz interior e acaba indo... para agradar, eu não sei porquê. Já os homens, eu não sei se é uma questão biológica misturada com social, eles não se afetam tanto como as mulheres. Sim, sim. E se eu começo a ter relações com as pessoas só por medo de essa pessoa não gostar de mim... Da rejeição, você vai estar se machucando. Exatamente. Então, se deu tempo. Se a pessoa... Poxa, você saiu comigo 3 vezes e ainda não quis... Mas se é seu tempo, tá tudo certo também. E o outro tem que respeitar. Se não respeitar, é porque não é pra ser. Eu falo esse termo, assim, dá o palco pro outro. Deixa a pessoa mostrar exatamente quem ela é. A gente fica tentando controlar. Então, nossa, eu tenho que transar, porque senão a pessoa vai me abandonar. Tá, se ela não me quiser por conta disso, não quer dar um tempo da gente se conhecer, tá tudo bem. É um redirecionamento. Não era então, também, a pessoa foi com a outra na primeira noite, o outro se afastou logo, você vai ter perdido o seu tempo, assim, vai ver que não era mesmo. Mas também, que bom que o outro já foi embora logo e a pessoa vai tirar um ensinamento dessa situação. Exatamente. Então, se eu entendo o meu valor, quem eu sou e por que eu tô tomando as minhas atitudes, se é por mim, tudo fica muito mais leve. Com autorresponsabilidade, tendo uma escolha, uma decisão. Exatamente. E enxergar, sem esperar uma contrapartida do outro, porque senão vira uma manipulação. Vira. E se eu tomo as minhas decisões e me responsabilizo por isso, eu me saio do local de vítima. Com certeza. Até estou trabalhando com os meus alunos na escola Ressignificar essas crenças limitantes que prendem a gente. E vitimização realmente é uma muito grande de que a gente se coloca como vítima. Mas muitas vezes é porque a gente não soube impor limites. É porque a gente tem medo de ser abandonado. É porque a gente tem medo da rejeição. E a gente acaba dizendo sim, nos atropelando. E se a gente deixa a pessoa nos atropelar? Foi a gente que permitiu. Exatamente. E eu vejo muito também que tem gente que prefere não saber a verdade. Para não ter que ter uma postura. Então, prefere se iludir. Ou então finge que não viu. Aí depois eu escuto umas vitimizações. Aí eu falo, tá, mas você não perguntou? Ai, mas eu vou perguntar isso agora? Transparência, né? Perguntar não machuca ninguém. E se eu não sou transparente desde o começo, né? Como eu falei, 3 a 6 meses, pronto. Não dá pra gente ficar fingindo muito tempo. Não vai se manter. Não. E se eu não mantenho essa característica que eu criei ali para caber naquela relação, eu vou estar sempre pisando em ovos,
né? Sempre na ansiedade, com medo da pessoa descobrir quem eu sou de verdade. Você vai ter que ser uma atriz na sua própria vida. E aí vem frustração mesmo, vem burnout, vem cansaço. E tem essa história também que tem a paixão, e quando persiste, se torna amor. Se transforma, né? E as pessoas estão muito presas ali na paixão, no encantamento. Quando essas máscaras começam a cair, na hora de mostrar, diferenciar homem de menino... O povo não quer enfrentar o amor, mas o amor é uma da maior dádiva que eu acho que o ser humano pode ter aqui nesse mundo. São 2 picos, né? Primeiro esse de 3 e 6 meses, que vem a primeira fase de lua de mel, e depois mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos, que vem a segunda fase de lua de mel. E se a gente não tá bem ali com os nossos próprios sentimentos, vai ficar achando que tem algo de errado, mas não, é só a mudança natural do relacionamento. Você passou o nível, um chefão ali... Você já pode mudar pro Mario Bros. Como é que é? O Mario vai passando das fases, vai lutando com os bichinhos. Você passou pela paixonite, paixão, para depois você alcançar. Passou dessa lua de mel para realmente... Nirvana. Exatamente. E não vai ser essas borboletas no estômago. Não, né? E tem gente que só sabe viver com isso. Isso. Tem pessoas que vivem esse ciclo de 1 ano e meio, 2 anos, termina todos os relacionamentos. Porque precisa desse ciúme, das borboletas no estômago. Das ansiedades, né? Não. E quando tudo... Porque o amor bom, saudável, gostoso, tranquilo, ele é calmo. Às vezes ele é até chato, ele é monótono, sabe? Mas se eu não sei lidar com isso, eu vou ficar buscando as montanhas russas emocionais para me sentir validada. Os grandes altos e os grandes baixos. E vai se machucando no meio do caminho, porque quem é que aguenta isso aí a vida toda? Não, é totalmente desgastante. Principalmente pra gente, não só pro parceiro, mas pra gente também. Sim. Então, aprender a viver na calma, na tranquilidade, né? Entender que o mar vai estar calminho, a água vai estar quentinha, vai ter os dias difíceis, vai, né? Mas isso não desestabiliza. Mas você tem que saber sair dessa montanha-russa emocional, porque senão você vai ficar buscando mesmo. Tem gente que busca brigas sem ter brigas só pra, sabe, não. Trazer um tempero, entre aspas. Pra receber essa validação. Não, a pessoa tá lutando por mim, então tá tudo certo, tá tudo certo. A pessoa tem ciúme de mim. Tem gente que adora arrumar gente ciumenta. Pra se sentir querida. Não é por aí. Isso é tudo sinal de trauma. Eu falo que se a gente tá lidando em opostos, a gente tá trabalhando no nosso trauma. Então, se eu explodo demais, ou se eu me isolo, é sinal de trauma. Né? Se eu busco uma montanha-russa constante, né? Briga, validação nessas coisas, ou se realmente eu não me relaciono para não machucar, são traumas. Porque a vida acontece aqui no meio. Né? Vão ter os altos e baixos. Nós temos a nossa luz, a nossa sombra, o nosso lado positivo, o nosso lado negativo. E não tem nada melhor do que a gente entrar numa relação com a pessoa sabendo também os nossos lados negativos e aceitando isso. Porque senão a gente está vivendo uma farsa. Isso aí que prova que a pessoa está do seu lado de verdade. Exatamente. Se você adoece, quem é que vai estar do seu lado? Exatamente. Enquanto você está muito bem... É fácil, tá rodeado de gente. Agora, passe por um vale na vida e veja quem está ao seu lado, que aí você vai saber quem está ali de verdade. E com quem contar. Eu falo que tem as pequenas pedras no relacionamento e os grandes morros, né? Que tem que passar pela escalada. E o que destrói o relacionamento não são os grandes desafios, né? Porque a gente sai... se a gente tem um parceiro de fato do nosso lado, a gente sai mais forte disso. Sim. Né? Mais unido. Então, problemas familiares, problemas financeiros, problemas que, se a gente tem maturidade para resolver, a gente passa por eles, né? Agora, as pequenas coisinhas do dia a dia... É que nem um limão pingando no leite. Uma hora vai talhar aquilo ali. Por isso que é importante o diálogo. Porque quando você... agora não é nem relacionamento afetivo, mas eu falei pro meu filho, veste o casaco. Aí ele não queria vestir. E eu achei que fosse uma birra. Tá frio lá fora, você não quer vestir o casaco? Ele, não quero. Quando a gente entrou no carro, ele falou, mamãe, mas esse nem é o casaco da minha escola. Eu falei, você não quer vestir o casaco porque não é o casaco da sua escola. Você tem que me falar. A mamãe não tem o casaco da sua escola, ficou na casa do papai. Então, o único que tem é esse. Exatamente. E aí, mas no começo eu estava extremamente irritada, achando que ele estava fazendo uma birra. Que era algo contra você, a gente personaliza. Aí eu comecei a ficar extremamente brava, irritada. Quando ele me falou isso, agora eu entendi. E isso é um ponto importantíssimo, comunicação, né? Na relação desde o começo. Como você já falou da comunicação não violenta, né? Inclusive, para cada estilo de apego, eu ensino lá como que comunica
Mas a gente não pode chegar com essa linguagem de culpabilizar e responsabilizar o outro pelos nossos sentimentos, né? Primeiro, a gente não gosta quando faz isso com a gente, por que a gente está fazendo com o outro? Já vem o muro, né? Não tem mais comunicação. É porque a gente é educado num sistema punitivo. Então, a gente cresce com essa crença. Por isso que é importante observar, se calar de vez em quando, deixa o outro falar, perguntar. Exatamente. Entender Desconstruir, o tempo. ressignificar. Ressignificar, né? E quando a gente vai aprendendo essas coisas, sério, a gente tinha que aprender isso na escola mesmo. Sim. Agora, Stephanie, nessa questão ainda voltando aos aplicativos, eu vejo uma pressão muito forte, principalmente nas mulheres, que a gente vai ficando mais velha e vem uma pressão social, que você tem que estar bonita, e o tempo vai passando, e a mulher vai cada vez se sentindo mais depreciada. Só que, voltando ao que a gente está falando aqui, da pessoa autêntica, né? É isso que você vai tocar. Gente, se eu tô feliz, se eu sou feliz comigo mesma, eu vou atrair pessoas felizes também, eu vou atrair olhares, eu vou... não só de relacionamentos, mas eu vou atrair amigos, eu vou emanar realmente essa felicidade. E essa é a beleza. Não adianta nada você uma pessoa ser, né, toda montada. Uma Barbie, Barbie, Ken, humano. Mas não tem leveza para lidar com as coisas. Em qualquer situação difícil se desespera, né? Não sabe ter uma comunicação. Deixa a criança interior agir o tempo todo. Fazer as birras. Fazer as birras, emburrar, né? Se você não tem felicidade dentro de você, você pode ser a pessoa mais bonita esteticamente, mas na relação no dia a dia vai ser maçante. Entendi. Não sustenta. Por isso então, que não se deixe levar por essas falsas histórias que a gente ouve por aí. Não. Eu escutei tanto quem vai querer uma mulher com 2 filhos. Olha aí, tá num relacionamento lindo dos sonhos que você desejou, sim, que você escolheu conscientemente e que você luta decide diariamente para que ele dê certo. É uma decisão diária, né? Porque relação vai sempre ter dificuldades e problemas. As pessoas hoje veem também, como tudo é instantâneo, que é a pessoa que venha já pronta. Não, a pessoa tem que encaixar perfeitamente no que eu sonho, Se não que eu encaixar, desejo. porque não é para ser. Não vai ser mesmo, então você vai continuar sozinha. Porque não vai encaixar perfeitamente. Acha que a vida é um quebra-cabeça, não é assim. Não é, né? A gente vai aprendendo a lidar, a gente vai se encaixando não porque a pessoa é igual a nós mesmos, mas a gente vai tendo essa empatia pelo outro, pelas nossas diferenças. Eu falo que tudo que acontece na nossa vida, qualquer âmbito, eu acredito que vem pra gente ter mais empatia e deixar o ego e o orgulho de lado. Eu acho assim, a gente demoniza muito o ego, mas o ego tá ali também para nos proteger. Sim. A questão é saber olhar para ele e ver o que ele tá querendo dizer e falar, calma aí, já ouvi seu recado, não cresce muito não, porque exatamente. Eu tô aqui. Mas se o ego tá só funcionando para você ficar cada vez mais orgulhoso, mais poderoso, mais enrijecido, aí mais solitária a pessoa vai ficar. Exatamente. Eu vejo assim, como um elemento da natureza que para mim, na minha realidade, eu tento colocar, que é um rio, as águas. Eu tento trazer para mim, porque eu sou rígida e controladora. Mas eu tento deixar minha vida fluir como um rio, como as águas que estão sempre evoluindo e contornando os obstáculos, as pedras que estão lá no fundo, apesar delas estarem lá. Sim, é uma ótima visão, né, de vida. Porque, infelizmente, não só você, mas a maioria das pessoas tem esse controle, né, para tentar evitar que coisas ruins aconteçam a ela. Pois é, e a gente não tem esse controle. A gente tem uma falsa percepção de controle que só traz mais ansiedade, tristeza, parece que aquele vazio aumenta. Sim. Tem uma frase que eu uso muito, eu acho que toda sessão de terapia em grupo eu falo para as pessoas, vou usar para sempre, hein? Que eu acho que resume muito. Que fala assim, um pássaro, ele não pousa num galho com a certeza de que o galho não vai quebrar. Ele pousa no galho com a certeza de que se o galho quebrar, ele vai conseguir voar. Perfeito. Então, não é sobre... o outro vai me machucar, não vai... Ok, se você colocar essa relação no centro da sua vida, realmente, você vai estar sempre suscetível. Der uma baladinha, você se destrói. Né? Mas se você tem outras bases, sonhos, planos, projetos de trabalho, amigos, uma vida acontecendo, sua individualidade... Além de ser uma pessoa extremamente interessante, você vai saber sobreviver a algo que não deu certo, por mais que você ame. E esse algo que não deu certo...
pode ser em qualquer âmbito da nossa vida, né? Então, pode ser uma perda de trabalho, uma amizade que, né, você gostava muito, mas não deu certo por algum motivo, alguma situação de saúde. Se eu estiver colocando meu valor em uma coisa só, eu vou sempre estar suscetível a me desabar. Né? Agora, se eu tenho várias bases acontecendo, por mais que uma não esteja mais lá ou me machuque... Os outros pilares seguram a onda. Seguram. E vai doer? Vai, mas não vai destruir. Bom, Stephanie, eu quero ir para o nosso momento do pozinho, pim, com a Joy. Só que hoje eu não vou te deixar numa saia justa, porque geralmente eu pergunto para as minhas convidadas coisas específicas sobre elas. Mas eu acredito que o nosso público vai querer sugestões suas para o que eles estão passando nessa selva, nessa relva dos aplicativos. Vamos lá. Stephanie, qual é o erro de comunicação que mais acontece nos relacionamentos em aplicativos? Tá. Como eu disse para você, tá todo mundo ali com as suas rejeições, seus medos de abandono, muito abertos hoje em dia. Eu acho que não teve uma era, né, na nossa vida que a gente estivesse tão exposto a isso com rede social, com tudo isso. Mas eu acho que o maior erro é personalizar tudo contra si. Porque se eu personalizo, eu já vou chegar com o outro brigando, já vou assumir que o outro, né, tá... Não levar para o lado pessoal. Isso, não levar para o lado pessoal, né, as coisas, entender... até onde o outro está indo, se cabe para você ou não. Não tentar controlar o outro, não tentar regular o outro, entender só se aquilo cabe para a sua vida ou não. Né? Levar como uma dança mesmo da sedução. Exatamente. E também se abrir, sair dessa rigidez de achar que eu não posso mandar a primeira mensagem, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Tá com vontade? Manda. Né? Sentiu saudade? Manda uma mensagem. Uma coisa é você tentar entrar em uma conexão, outra coisa é você se humilhar atrás. Sim. Completamente diferente. Sim. Tá? E hoje a gente não tem mais essa questão de homem ou mulher, em questão de dores emocionais. Tá todo mundo no mesmo barco. Como eu disse para você, eu atendo muitos homens, né? 40% do público é masculino. Também com as mesmas dores, que acha que já recebeu tanto não, que tem até medo de ir atrás e receber mais um. Então, também se abra. Como eu falei no meu próprio caso, eu que adicionei o Rafa, eu vi... Eu também não sou contra, não. Eu acho que se a pessoa está interessada... Agora, você deu um passo, o outro não foi recíproco, ok, vida que segue. É uma resposta, um redirecionamento, como eu disse. É, um redirecionamento. Às vezes uma porta se fecha, mas tem uma janelona maravilhosa com vista por Marte esperando. Te esperando. E para pensar... Quantos nãos a gente já teve na nossa vida que hoje a gente agradece? Livramentos. E hoje tem alguns nãos que a gente recebe, a gente se apega. E fica lá morrendo, chorando, triste, o que tem de errado. E quantos já foram nãos que valeram muito a pena. Superados. Ter sido um não, que a gente olha onde eu estava com a cabeça naquele momento, né? Sim. Stephanie, uma red flag que você levanta e mostra para todo mundo para ficarem espertos e alertas. Eu acho que a red flag vai de acordo com o que você quer. Tá, vamos partir do pressuposto que é para quem quer um relacionamento. Quer vir jantar aqui em casa. Não seja um fast food. Não seja fast food. Porque se você tá interessada em relação sexual, tá ali disposto para você. Mas se você tá em busca de um relacionamento, não vá a um primeiro encontro, num jantar, assim, na casa da pessoa. Realmente, já é uma linguagem muito clara. Para fazer para marcar algum date legal. Ou nem precisa ser algo tão incrível. Um café, uma caminhada num parque. Não precisa ser nada incrível. Uma água de coco. Exatamente. E tirem essas regras que precisa ser tudo enorme, incrível, espetacular, né? Só não vá para casa da pessoa. Se essa é a intenção, ter um relacionamento... Aqui eu quero focar, para quem quer um relacionamento. Red flag. Venha jantar aqui em casa. Ok. Anotado, hein, gente? A próxima pergunta, como terapeuta, uma frase que você definiria como amor? Amor não é sentimento, amor é decisão. Que forte. A gente confunde muito, né? Ter o sentimento do amor e a decisão, porque... quando a gente coloca ele como um sentimento, a gente vai aceitar o inaceitável, a gente vai justificar o injustificável. Agora, quando a gente está num relacionamento que as duas pessoas decidem estar ali, né, sempre vai ter esse esforço, por mais que sejam imperfeitos, mas de se tornarem melhores um para o outro.
né, a cada dia. Então, é uma decisão em estar juntos, é uma decisão em fazer acontecer, é uma decisão em... Vai ter muito perdão, né? Um vai falhar com o outro, a gente não vai acertar sempre, mas quando a gente coloca como decisão, a gente vai estar muito mais compreensivo das falhas humanas, né? Entender, é isso que é importante sempre, entender o que é aceitável e inaceitável para mim. Sim. Né? Porque tem coisas que a pessoa esqueceu de ligar, não é algo... Mas hoje a gente está tão machucado que, às vezes, isso já é um pico, né? Para virar uma grande discussão, uma briga, até um término. Ativa uma dor. Exatamente. Né? Certo. Então, é decisão. Agora, uma pitadinha de pirlim-pim-pim. Stephanie, o que você diria para quem precisa dar uma implementada nas redes sociais para ter uma bio matadora? Biomatadora, eu acho que uma biomatadora é uma bio original. Né? Sai dessa versão, eu tenho que estar sempre montado, perfeito, ou o homem no carrão, e toda aquela estrutura, seja você, seja real, não tem nada mais matador do que ser você mesmo. Que lindo! Para de falar o que você não quer, mas deixe claro as coisas que são importantes para você em questão de valores, não de mimos, né? Essas coisas vão sendo conquistadas ao longo do tempo se você tiver uma pessoa que está ao seu lado, realmente se importa com você, te ama. Vocês, ao longo do tempo, vão se ajustando. Valores são inajustáveis. Né? Ou você tem, ou você não tem. Agora, mimos, isso a partir do momento que você está numa relação saudável, onde um importa com o outro... Naturalmente vão surgir. A vontade de agradar, a vontade de fazer uma surpresa, a vontade... Às vezes não é natural do outro, mas você ensina um pouquinho, aí o outro aprende. Dá uma dica, né? E aos poucos vai acontecendo. Não sejam ansiosos em questões de mimos ou coisas para demonstrar na rede social. Cuidado com as coisas, frases prontas que vocês escutam. Muito mais atrapalha do que ajuda nesse processo. Stephanie, nossa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, eu amei estar aqui. Com certeza, todos esses ensinamentos foram verdadeiros ensinamentos e um chamado de volta para as pessoas voltarem para si, que é o simples que acontece, que é a realidade. Para elas saírem um pouco dessas crenças, não darem ouvidos tanto às falácias que tem por aí. Hoje mesmo, meu paciente, antes de eu ir para cá, ele falando assim... É tão simples, né? Mas a gente complica tanto. Exatamente. Mas se torna simples das próprias... das alegrias, das tristezas. Levou um tombo, ria de si mesmo. Exatamente. Traga um pouco de humor e leveza para a vida, porque ela tá aí, ela passa tão rápido. Passa muito rápido. E se eu não souber aproveitar o dia a dia, o pequeno, o cotidiano... Né? Você não vai estar pronto para aproveitar o grande. Não. O bom. E o grande não é chegar lá. Não. É o processo até chegar lá. Maravilhoso. Então, a maneira como você enxerga esse processo é que vai ditar as cores da sua vida. Exatamente. Muito, muito obrigada mesmo. Eu estou muito grata e feliz por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com você. Gente, se você gostou desse episódio, já curte, encaminha para pessoas que precisem ouvir essa mensagem. A Stephanie, ela tá no Instagram. A rede social dela, pode contar aqui pro pessoal. É @oressignificar, tudo junto. Também tem um podcast no Spotify, que também chama O Ressignificar. E tem a Escola Ressignificar, que está realmente ajudando a transformar vidas, as relações das pessoas consigo mesmo, seus próprios relacionamentos. Tem muitas coisas para a gente conhecer sobre nós, mas a partir do momento que a gente entra nessa jornada, a gente realmente vai transformando a nossa vida. Por mais que seja difícil no começo, depois se torna muito prazeroso e realmente vai trazendo muita leveza e essa alegria que a gente busca tanto de dentro para fora. Então, eu espero vocês lá também. Muito obrigada, adorei a sua presença. Também.